Olá, pessoal. Bom dia. E como a maioria aqui é de São Paulo, vai entender a brincadeira. Porque boa tarde a gente quase não usa, não é verdade? E o boa noite tiraram de mim. Então restou o bom dia para sempre, mas é com enorme prazer que hoje estou aqui à noite para poder dizer boa noite para vocês. Vamos para a conversa então, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, por favor. Teremos um bate-papo de 15 minutos, um intervalinho rápido, só o tempo de o governador Geraldo Alckmin vir aqui ao palco depois. O presidente Paulo Scaff já meio que adiantou um pouco aí a conversa. A gente vai tentar encontrar aqui, presidente Paulo Scaff, uma maneira de fazer essa conta fechar sem aumentar imposto. E a gente começa já com a felicidade de ter esse dinamismo que, sobretudo, o Grupo Globo pode oferecer na transmissão da informação, porque eu acordei hoje cedo noticiando, inclusive era uma entrevista com o senhor, dizendo que não tinha nada definido, mas tinha uma ideia, uma discussão sobre a questão do imposto de renda. Subo a esse palco agora com o presidente Michel Temer dizendo não tem nada disso, não vamos mexer nessa história. Isso é fato. Sim. O que acontece é que, evidentemente, existe uma série de medidas importantes para, como você disse bem, fechar as contas. A mais importante de todas, podemos falar sobre isso, é o teto de gastos. Quer dizer, é realmente controle e corte de despesas. E este é o ponto importante do equilíbrio. Para dar uma ideia a todos do que isso significa, nós tivemos, de 1991 até 2016, a despesa pública federal saindo de um ponto que em 91 era 10,8% do PIB para, em 2016, 19,8% do PIB. Quer dizer, quase dobrou como percentagem do PIB num espaço de 91 até 2016. Caso essa trajetória continuasse, nós teríamos até 2026 esse percentual chegando a quase 26% do PIB. Com a aprovação do teto de gastos, isto, ao invés de chegar a 26%, vai estar um pouco abaixo de 16%, 15,5%. Isto é mais de 10% de produto a menos de despesa pública. Se tem 10% equivalente de produto a menos de despesa pública, significa que tem menos imposto, que tem menos dívida. Porque o governo, em última análise, ele tem duas formas de arrecadar: aumenta o imposto ou aumenta a dívida. Então, não adianta nós fazermos muito discurso, etc., para lá ou para cá. Nós temos que enfrentar a questão fundamental. Tem que cortar, né? Despesa. Agora, foi o primeiro desafio que nós tivemos quando entramos lá. Quando olhamos, ok, se nós olharmos esse crescimento de despesa, começando por aí, de 10,5% ou de 10,8% até quase 20%, o que gerou esse crescimento de despesa? Bom, aí começa o enfrentamento da realidade. Quase 80% desse crescimento do que aumentou chama-se Previdência Social. Tão simples quanto isso. Então, não adianta falar em corte de despesas, etc., se nós não estamos falando, em última análise, de enfrentar o aumento das despesas obrigatórias. A maior parte é Previdência, mas também tem investimentos obrigatórios em saúde e educação, onde a Constituição fixa um piso mínimo. Então, quando nós apresentamos a emenda constitucional proposta de teto de gastos, nós propusemos um teto para as despesas totais, mas uma mudança também no piso para os investimentos e saúde e educação. Portanto, a saúde e a educação, que era indexado à receita, passou também a ser
proporcional ao crescimento simplesmente da inflação, zero, crescimento real. Portanto, esse foi o ponto fundamental. A partir daí que começam a vir as consequências. Bom, muito bem. Na apresentação foi mencionado de que nós vamos discutir um pouquinho também a questão de como fazer o teto de gasto funcionar. Isso é outra questão. Muito bem, para que isto seja eficaz, que funcione, portanto, é necessário aprovar a reforma da Previdência. E esse é o grande desafio que nós vamos enfrentar agora. A partir daí, o resto é consequência. Porque no momento em que nós, de fato, aprovamos a reforma da Previdência, no momento em que nós, de fato, a partir daí, começarmos a controlar o crescimento das despesas obrigatórias, e eu vou dar o último dado aí, vamos passar para a sua próxima questão, a partir daí, sim, nós podemos começar, num prazo médio, a pensar em diminuir a carga tributária no Brasil. Para isso, nós temos que controlar o crescimento das despesas obrigatórias definidas pela Constituição. Este é que é o ponto fundamental, além da questão saúde e educação. Para lhe dar uma ideia final, no orçamento de 17, as despesas discricionárias, todas aquelas que não são obrigatórias, em termos reais, elas estão voltando ao nível de 2010, voltando 7 anos. 7 anos de aumento de despesa em termos reais, aumentando cerca de 6% ao ano. Nós estamos com uma compressão de tal magnitude que ela volta ao nível de 2010. Agora, se não controlar a Previdência, se não controlar outras despesas obrigatórias, como abono salarial e outras coisas em seguida, que são as despesas, vamos chamar, populares, nós não teremos condições de financiar essas despesas, a não ser o imposto ou aumento da dívida, que também já começa a chegar no limite. Então, é esta a equação. Temos que enfrentar agora a reforma da Previdência, outras medidas complementares. A partir daí, sim, a queda da carga tributária e, portanto, dos impostos vem com o correr do tempo. Mas a gente tem uma questão mais imediata de futuro próximo. É claro, a discussão da reforma da Previdência ela está colocada, mas se a gente for trazer agora para futuro próximo, a discussão da elevação do imposto de renda já não será apresentada essa proposta. Temos também a questão da reoneração de folha de pagamento, que já foi jogado para o ano que vem. Temos também a história do refis, que está daquela forma que a gente não sabe muito bem como é que vai, com apelo por parte do governo para poder fazer com que as empresas façam a sua adesão e tenham um pouco mais de dinheiro em caixa. Diante desse cenário, que não se vê entrada de dinheiro imediata, como é que fica a questão da meta fiscal? Já dá para antecipar, dizer que ela vai ser mudada? Ou há uma esperança? Qual é essa esperança? Bom, vamos olhar esse problema por parte, exatamente o que você está dizendo. Este ano, nós tivemos uma queda de arrecadação, em função dos efeitos da recessão de 15 e 16. Isso afetou o balanço das empresas, afetou os resultados das empresas, portanto, a arrecadação que ocorre este ano, porque é a amortização dos prejuízos tributários do ponto de vista fiscal este ano. Então, houve a queda da arrecadação. Ponto. Em termos de curto prazo, é isto. A questão a saber é o seguinte: o país começa a crescer, começa a recuperar. Ótimo, todo mundo gosta da ideia, com razão. Aí o desemprego já começou a cair um pouquinho, a atividade econômica começou a recuperar, etc. O país já cresceu 1% no primeiro trimestre, segundo trimestre estabiliza, mas já há sinais fortes de crescimento no terceiro trimestre, e depois mais ainda no quarto. Pois bem, então o país está crescendo. Agora, qual é a base desse crescimento? É o equilíbrio fiscal. No momento que nós ajustamos a questão fiscal, tomamos as medidas necessárias, propusemos as medidas, fixamos metas fiscais, isso gerou confiança na economia, que começou a crescer. Então, nós temos que levar em conta isso. Agora, o que vamos fazer, portanto, para assegurar a meta, ou um ajuste fiscal sério, com este quadro de queda de arrecadação durante este ano e talvez no início do próximo? Várias questões aí. Primeiro, existem receitas extraordinárias, são muito relevantes esse ano, e que nós temos que aguardar como virão. Por exemplo, questão de leilões de campos de petróleo. Muito importante. Leilão das hidrelétricas.
que foram recuperadas pela União por decisões judiciais, que estão entrando agora em processo de licitação. São valores substanciais, valores muito grandes, tá? Que vão gerar essa parte importante desta receita. Algumas receitas de privatização, que também estão em andamento, além de uma série de outras também receitas extraordinárias. Então, dentro desse quadro, é o que se espera que possa ajudar a recompor a arrecadação durante o restante do ano, além da recuperação econômica. A questão toda é que, em dito isso, isto não é suficiente para que se atinja a meta. Por isso foi proposto a questão do aumento do PIS/COFINS sobre combustível, que não afeta tanto o preço do combustível, na medida que o combustível caiu um pouco durante o correr do ano, por questões de queda de preço do petróleo, etc. É um momento que era viável fazer isso. A questão da remuneração da folha de pagamento, que está em discussão no Congresso. E agora existe uma série de estudos. Esclarecendo esse último ponto, houve uma divulgação, né, de estudos técnicos das áreas do governo sobre possíveis aumentos de impostos para completar esse quadro para o ano que vem, inclusive um possível aumento de imposto de renda. Essa proposta não tinha sido trazida para mim, quer dizer, não tinha sido trazida para o gabinete do ministro e muito menos para o presidente da República. Agora, foi divulgado, porque muitas vezes acontece isso, estudos técnicos estão sendo feitos âmbitos lá da Fazenda ou do planejamento, etc., que são divulgados e, evidentemente, isso gerou um debate muito intenso, que é absolutamente legítimo e normal. Tivemos aqui já a manifestação, né, do Paulo sobre o assunto, mas é absolutamente normal. O que eu acho positivo, porque o fato de ter sido divulgado, apesar de não ter sido planejado essa divulgação, mas o fato de ter sido divulgado é importante porque mostra a reação da sociedade a isso, etc. Por quê? Porque tudo tem um preço. Quer dizer, os cortes de despesa estão no limite, a não ser que haja corte de despesa obrigatória. As despesas institucionais, discricionárias, por exemplo, já há um contingenciamento do orçamento a essa altura de 42 bilhões de reais. As despesas já estão realmente, talvez, abaixo do que seria, inclusive, adequado do ponto de vista de funcionamento de serviços básicos, educação, saúde, etc. Segurança. Mas, em resumo, um controle de despesa muito rígido. Além disso, então, nós temos aí essa questão que estamos vendo como resolver, né? Esses estudos ainda não foram finalizados e, portanto, é uma discussão útil, interessante, mas que tudo isso chegará ao nível do ministro e depois levaria ao presidente para tomarmos uma decisão qual é a melhor solução. Se a melhor solução é aumentar imposto, se a melhor solução, se for isso, qual? Segunda, se a melhor solução é aceitar um aumento do déficit, é uma outra alternativa, né? E, além dos cortes de despesa fortes que estão planejados. Qual que está valendo mais? Oi? Qual que está valendo mais hoje? Não temos ainda esta decisão. Eu posso ter a minha opinião pessoal, mas que eu tenho ainda que, no momento adequado, levar essa opinião para a decisão, inclusive junto com o presidente. Agora, vamos, no momento adequado, que deverá ser a tempo de nós encaminharmos o orçamento para o Congresso Nacional no dia 31 de agosto. O que é mais fácil hoje, na conjuntura atual? Aumentar imposto ou fazer uma mudança na meta fiscal? Depende de com quem você está conversando. Né? O senhor... Se você, aqui nessa sala, certamente a solução mais fácil é aumentar o déficit. Não tem dúvida, já notei, já ouvi. Tá, porque estamos aqui com cerca de 400 pessoas. Eu já ouvi assim o som assim, da sala. Aumentaremos o déficit para essas 400 pessoas. Estou brincando. Mas, de qualquer maneira, dependendo do público, evidentemente, alguns... Não, aumento de impostos não existe, é impensável.
Tudo bem. Ok, já respondeu, então. Não, estou dizendo, dependendo do público. Outros, se se conversa com economistas, analistas, etc., gente que está analisando a economia e analisando o nível de confiança na economia, fala, não, espera aí, não pode aumentar o déficit muito, porque senão vai abalar o nível de confiança na economia, em resumo de que a dívida pública vai estar sob controle. Então, o tamanho do déficit, a meta fiscal é importante. Agora, eu não vou antecipar para você a decisão, mas é esse o ponto fundamental. Eu estou apenas mencionando a todos para deixar claro qual é o custo e benefício. Não é uma questão assim tão simples, tá certo? Isso tem um custo grande. Aumentar imposto, eu já tenho dito há um ano. Aumentar imposto é a última opção. É muito negativo, tem vários problemas para a economia, para a atividade econômica. O Brasil já tem uma carga tributária elevada. Tanto que nós estamos tomando essas medidas todas de emenda condicional, seríssimas, duríssimas, visando que o país possa diminuir a carga tributária ao longo do tempo. Agora, medidas de curto prazo, o que fazemos aqui, aumentamos o déficit, não, aumentamos imposto. Tudo isso condicionado à reforma da Previdência, basicamente, pelo que o senhor coloca, e que a gente vem discutindo. Então, eu imagino que essas pessoas todas aqui querem ouvir o seguinte: se, nessa conjuntura política que nós temos, essa reforma da Previdência que, com o perdão da palavra, anda capengando até, há uma discussão em torno dela, que país existirá sem essa reforma da Previdência ou com essa reforma que foi colocada? Teremos um país, só para a gente encerrar essa conversa, já me deram o final ali. Tudo bem. Eu diria a você o seguinte: nós teremos um país que estará discutindo outras medidas, tá certo? Mais para vivo. Cortar, tipo, por exemplo, abono salarial, tá certo? Que custa 20 bilhões ao ano. E medidas desse tipo estarão sendo discutidas no futuro. Estará sendo discutido também, inevitavelmente, coisa que temos evitado ao máximo, mas no futuro começa a ficar inevitável. Se não houver reforma da Previdência, aumento de imposto. Eu não estou falando do que nós preferimos ou do que será feito. Eu acho que tem que fazer a reforma da Previdência. E o senhor acredita nela? Tem uma ideia, em vários anos, em muitos anos, a reforma da Previdência aumenta o custo, só o déficit da Previdência aumenta 10% de PIB. Isso não é brincadeira, não. Aumenta o equivalente de 9% para 19% do PIB só a Previdência. O que significa o seguinte: isso aí vai pagar como a Previdência? Ou paga com aumento de imposto, ou paga com aumento de dívida. Portanto, tem que fazer. Era a última, mas eu vou... Se aprovar a reforma da Previdência, Henrique Meirelles será candidato, e se não aprovar, ele não será candidato à presidência da República em 2018? Não, tem vários candidatos excelentes aí. Mas se a reforma da Previdência for aprovada, Henrique Meirelles... O que eu quero dizer é o seguinte: o problema não é a Previdência ou não é a Previdência. É um país que nós vamos construir aqui. Por exemplo, vamos supor que não aprove a Previdência. É o que eu estava dizendo. Nós temos que discutir outras medidas, abono salarial, temos que discutir uma série de outras medidas, visando... E, na minha opinião, daqui a poucos anos, de novo a discussão da reforma da Previdência, porque é inevitável. Não há como. Agora, o importante é o seguinte: estamos na direção certa, o Brasil já voltou a crescer, já estamos crescendo, senão ficamos só com possíveis problemas. Vamos só terminar aqui. Para cima, vamos nessa. O Brasil já está crescendo este ano. Tá? Cresceu bastante no primeiro trimestre, estabilizou no segundo, já está crescendo no terceiro. Emprego, criação de emprego líquido. Nos últimos 3 meses seguidos de criação líquida de emprego. Nossa previsão é que isso vai se acelerar agora durante o correr do ano. Isto é que é fundamental, inclusive porque isso tem impacto importante também na arrecadação. Em resumo, o importante é que aí o país começa a gerar mais receita, o país começa a gerar mais emprego, mais renda e também mais arrecadação. Portanto, nós estamos na linha que, em última análise, vai gerar mais emprego, mais renda e, de novo, vai permitir que possamos, quem sabe, até não estar discutindo novos aumentos de impostos no futuro, etc., que eu acho a solução preferível. Agora, de novo, nós temos que botar a economia para crescer, tomar as medidas necessárias para criar emprego, criar renda e, evidentemente,
também vendas e lucro para as empresas. Muito obrigado ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Antes de partir, então, o ministro gostaria de fazer um esclarecimento. Por favor, ministro. Obrigado. O André me pediu que respondesse aqui a 2 pontos que ele achou que a plateia merece a resposta, o esclarecimento disso. O primeiro, uma pergunta factual colocada. Até que ponto a questão da liberação de emendas agora no processo de votação no Congresso, etc., afetou o orçamento e até que ponto isto é responsável por uma parte agora dessa questão da necessidade da meta fiscal ser reavaliada ou não. A resposta é o seguinte: não. As emendas, elas foram emendas todas já aprovadas anteriormente, durante o correr do processo legislativo normal, desde o ano passado, são emendas impositivas, o que significa que constitucionalmente tem que ser pagas. O que existiu no caso foi, dentro de cada ministério setorial, o ministro tem a alternativa de liberar esta emenda e deixar outra emenda para depois. Mas resumo da ópera: do ponto de vista nosso de orçamento, o efeito foi zero. As despesas estão absolutamente controladas, sem nenhum ponto. O segundo ponto, que também é uma colocação feita muito pelo governador, né, que eu acho que é importante, e nós pensamos muito sobre isso, então eu queria repartir com todos exatamente qual foi o ponto. A questão de por que não a Previdência antes do teto, né? Por que o teto primeiro? A resposta é muito simples. Eu sei porque eu estou no debate da Previdência no Congresso o tempo todo. Eu fiz reuniões com todos os partidos, de todas as bancadas, todos os deputados presentes. Me reuni com mais de 400 deputados, discutindo Previdência, reuniões de 4, 5, 6, 7, 8 horas, né, discutindo isso. A minha conclusão é o seguinte: a Previdência apresentada inicialmente não seria aprovada. Ponto. A aprovação do teto foi fundamental, porque o teto colocou um limite constitucional. A partir daí, o argumento, a necessidade da reforma da Previdência fica evidente, porque antes era simplesmente uma questão de a despesa estar crescendo e qual é o problema? Tá certo? Para aumentar a dívida, isso a gente vê depois. No momento em que se colocou o teto, se criou um limite claro, eu pude mostrar claramente para todos os parlamentares qual seria a evolução das demais despesas com a Previdência subindo. Então, foi fundamental. Eu acho que isso é que está permitindo agora uma possibilidade importante de aprovação da Previdência, né? Em segundo lugar, a questão importante do problema salarial, etc., etc., eu acho que é absolutamente relevante, não tem dúvida disso. Agora, é importante mencionar o seguinte: foram contratos assinados pelo governo anterior, que assinaram contratos entre o Ministério do Planejamento, etc., as categorias de funcionários, e fizemos consultas judiciais que geraria, de fato, muito questionamento e muito problema não cumprir acordos assinados, etc., etc., etc. Agora, em dito isso, a nossa proposta, inclusive hoje, é postecipar estes aumentos, visando, inclusive, isto ser uma parte importante para ajudar no fechamento da deficiência do ano que vem. Agora, o importante é o seguinte: nós não podemos perder de vista, o que faz a despesa, de fato, crescer é despesa obrigatória. E nós vamos ter que enfrentar isso, porque senão nós vamos ficar simplesmente falando palavras importantes, bombásticas, agradáveis, mas não vamos enfrentar o problema, que é a Constituição brasileira, que estabelece um ritmo de crescimento de despesa que é insustentável pelo país. Felizmente, nós podemos enfrentar isso agora, estamos enfrentando, tenho certeza que vamos chegar lá, inclusive com o apoio do governador. Muito obrigado.